Sabemos que o espírito imortal é incansável em termos de superação. Como fomos criados para atingir a perfeição relativa, faz parte de nossa natureza superarmos as adversidades em busca de nossa felicidade. Para abordar o tema crise, oportunidade de crescimento, ouviremos a escritora e filósofa espírita Rita Foelker. Boa tarde, Rita. Muito obrigada por estar conosco novamente. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, ouvintes do programa Consciência Espírita. Como podemos definir a crise? Olha, para definir a crise, nós precisamos observar que crise é um termo que aparece em situações bastante diferentes, tá? E cada uma delas tem uma qualidade importante daquilo que se torna crítico, né? Daquilo que está em crise. Por exemplo, a gente fala, eu estou numa crise de enxaqueca. Que crise é essa? É o momento em que os sintomas ficam mais agudos, ficam mais fortes. Então você tinha um desconforto mediano e, de repente, esse desconforto ele se intensifica muito, né? Isso é uma crise. A gente também fala em crise de ansiedade ou em ataque de pânico, que é uma crise emocional. E o que ela faz? Ela também gera sintomas. O coração dispara, o medo aumenta, ele pode virar terror, pode virar pânico, a pessoa perde o controle, a respiração é afetada, e isso normalmente acontece numa situação de estresse muito forte. Já no meio social, a palavra crise remete à falta de um elemento muito importante para o equilíbrio das relações sociais. É como uma crise de emprego, por exemplo, quando há muitos desempregados. Isso cria no meio social uma situação difícil, confusa, conflituosa. Há um aumento de insatisfação das pessoas, há o temor do futuro. Existe também a chamada crise de valores, que é onde ocorre uma relativização de valores que sempre foram fortes numa sociedade ou numa família, né, num grupo, e isso deixa as pessoas também confusas, desorientadas sobre o que pensar, sobre como agir. E elas têm que rever, então, seus conceitos, que eram muito sólidos e confiáveis para ela, e isso pode criar incertezas sobre o que pensar, sobre como agir e como fazer escolhas e que tipo de atitudes tomar. Então, basicamente, a gente tem vários tipos de crise que nos dão elementos interessantes para a gente entender o sentido do termo, né, do vocábulo crise. É natural passarmos sempre pela crise para podermos crescer espiritualmente? Poxa, você coloca uma ideia de naturalidade aqui, né? Se é natural passar pela crise para crescer espiritualmente. E isso me remete a falar um pouco sobre esse conceito da naturalidade, né? Que está implícita no conceito de lei divina ou natural. Tudo aquilo que ocorre no universo ocorre obedecendo a uma lei natural, ocorre, portanto, naturalmente. E aí tem um diálogo bem interessante, né, na Revista Espírita de Allan Kardec, do ano de 1860, tem esse diálogo que é intitulado O Maravilhoso e o Sobrenatural, tá? Que tem um capítulo com nome semelhante no Livro dos Médiuns. Mas aí nesse diálogo, alguém pergunta assim: o que é então o maravilhoso em vossa opinião? Resposta: o que é sobrenatural. Pergunta: o que entendeis por sobrenatural? Resposta: o que é contrário às leis da natureza. E aí, a quem perguntou diz então: quer dizer que conheceis tão bem essas leis que vos é possível traçar limites ao poder de Deus? Ora, então, provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que isto não é e nem pode ser uma dessas leis.
Acompanhai a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma lei admirável. É muito interessante essa reflexão, porque mostra que tudo aquilo que acontece conosco, mesmo que seja difícil, complicado, sofrido, complexo, ainda está ocorrendo em obediência às leis naturais. Sobre essa questão da transformação espiritual, eu gostaria de citar um autor que é um psiquiatra tcheco, Stanislav Grof, e a sua esposa, Cristina Grof. Eles escreveram um livro chamado Emergência Espiritual, quando a transformação pessoal se torna uma crise. E é exatamente sobre isso que ele está falando, tá certo? Nas suas próprias palavras, ele descreve a emergência espiritual como uma crise de transformação interna, né? E ele diz o seguinte, que ela acontece na evolução de uma pessoa para um modo de ser mais maduro, que envolve uma ótima saúde emocional e psicossomática, maior liberdade de escolha pessoal e uma sensação de ligação profunda com as outras pessoas, com a natureza e com o cosmos, né? E essa pessoa, então, de que Grof fala, ele é um encarnado, ele é uma pessoa vivendo a sua vida na Terra, o seu dia a dia, e chegando nesse ponto de transformação, né? Nessa necessidade de transformação. Agora, o que desencadeia essa crise? Então, segundo Grof, e eu vou citá-lo novamente aqui, ocasionalmente, o começo de uma emergência espiritual pode ocorrer depois de uma forte experiência emocional, como a perda de um filho ou parente próximo, o final de um caso amoroso ou um divórcio, tá? E o Grof diz isso, mas ele diz que também outras coisas, como uma demissão, um grande fracasso profissional ou empresarial, tudo aquilo que nos abala profundamente, que cria confusão sobre o sentido das nossas vidas e das nossas escolhas, né, que fizemos até o momento, tudo isso pode anteceder o início de uma crise de despertar espiritual ou, como ele também chama, uma crise evolutiva. Ocorre, então, um estado que gera uma confusão interna, gera incertezas, medo, algumas ideias que eram referenciais para a pessoa caem por terra. E aí, usando então figuras de linguagem, esse estado de confusão, de insegurança, de busca de novas respostas, porque as antigas não servem mais, isso tudo cria um movimento, uma busca interna. E essa busca é potencialmente uma ponte, né? Uma passagem para um estado melhor, uma ponte para além daquela confusão em que nos encontramos. No capítulo 12, versículo 27 do Evangelho de João, quando Jesus já sabia se aproximar o momento em que seria julgado e condenado, roga a Deus: Pai, salva-me desta hora. Por que Deus permite existirem as crises? Bom, Deus permite as crises porque Deus permite tudo o que está nas suas leis. Se acontece, é porque Deus permite. As crises, elas são momentos de transformação que fazem sentido dentro de uma trajetória de evolução. A maioria de nós ignora ou tem apenas uma leve intuição do que foi no passado. As nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos bloqueios, são aquelas áreas que nos chamam para aprendizados e para evolução. Essa passagem é como se fosse a passagem estreita, né? Você tem que se curvar, você tem que passar sozinho, muitas vezes você tem que se arrastar no chão para conseguir atravessar. E aí, então, você vê que está tudo aquilo que nós vimos nos diferentes tipos de crises. Ou seja, primeiro, os sintomas ficam agudos. Segundo, falta um elemento para se alcançar o equilíbrio. Terceiro, aumenta a insatisfação, aumenta o temor do futuro. Quarto, algumas certezas que eram fortes para nós se relativizam. E quinto, surgem incertezas sobre o que pensar e como agir.
Isso é um processo interno da crise que precisa acontecer e ele antecede, então, esse ponto de transformação, essa mudança que vai resultar desse processo todo que se está atravessando. De que maneira devemos viver a crise a fim de que ela se torne uma oportunidade de aprendizado positivo? Olha, Alexandra, para a gente aproveitar uma crise como momento de aprendizado positivo, o primeiro passo é aceitá-la. Se nós a afastamos e se nós não queremos olhar para ela e se nós começamos a negar que ela existe, nós não conseguiremos atravessar essa situação de uma forma produtiva, saudável e proveitosa. Tá? Então, é preciso que a gente olhe para essa situação de perto, aceitando que ela ali está, que ela faz parte e que ela é necessária, né, para nós. Vamos então parar de negar que ela existe, parar de reclamar, parar de culpar alguém de fora, né? Parar de dar desculpas para aquilo que se está pensando, sentindo ou fazendo. A mudança, ela começa quando eu reconheço essa crise, esse estágio que eu estou atravessando em mim e começo a perguntar, puxa, o que tem para eu desenvolver aqui? O que eu posso aprender com essa situação? Imagine que essa crise ela é uma pessoa do seu convívio, né? Mas é uma pessoa por quem você sente antipatia. Você não gosta nem de pensar sobre ela, você fica diferente quando ela se aproximando, você não gosta do jeito que ela fala, você não gosta dos seus gestos, das suas opiniões, mas um dia você olha para essa pessoa de um jeito diferente e pergunta, bom, já que nada é por acaso, o que essa pessoa está fazendo na minha vida? Por que eu estou precisando dela, que me incomoda tanto, que me irrita, tá certo? E aí, será que ela pode me ensinar alguma coisa? O que é que eu estou deixando de ver? O que é que eu estou deixando de aprender, sabe? Eu tenho um apreço muito grande por uma frase do Kalunga, que é o meu querido amigo espiritual, né, de todos nós, mas essa frase diz o seguinte, eu acho muito profunda, olha só, diz assim, gratidão, pessoa difícil, você está na minha vida não porque você escolheu, mas porque eu necessito. Por que toda crise é fonte de renovação? Por que crise é fonte de renovação? Poxa, porque ela nos coloca diante de nós mesmos, ela nos coloca em situações, em estados internos, em emoções que a gente não consegue mais evitar olhar, a gente tem que encarar, a gente tem que entender, né? E ela nos coloca então diante de nós mesmos. Cada espírito na sua jornada vem crescendo, vem aprendendo, vem vivenciando situações que são potencialmente transformadoras, mas é comum que ele esteja estacionado em alguma visão confortável da realidade, né? Porque essa visão da realidade atende aos seus desejos, aos seus caprichos e aos seus mimos. Ocorre que a partir de um certo nível de progresso, você tendo experimentado certas situações e tendo visto certas condições diferentes, tendo sido tirado da sua zona de conforto, no seu estágio atual você não pode mais coexistir com as novas leituras que estão aparecendo, com as novas vivências, com os novos encontros, com os insights que vêm assomando, né? E que vêm tornando esse momento cada vez mais intenso. Então, nós somos, eu vou dizer assim, nós somos empurrados para uma situação nova, para uma situação espiritual nova. Por quê? Porque é a lei do progresso agindo em nosso favor, mesmo que a gente demore para entender isso, mesmo que a gente reclame, mesmo que a gente critique, mesmo que a gente não se conforme, a lei funciona porque ela é natural e ela busca nos levar para frente, nos levar
para cima, né? Acima do estado em que nós estamos. E é assim que ela está nos ajudando a evoluir. Gostaria de pontuar algo mais sobre o assunto? Olha, Alexandra, eu gostaria sim. Eu citei o Calunga um pouco antes e eu queria ler um texto rapidinho dele, mas que é muito bacana, que se chama Foco no Bem. Ele diz o seguinte: a cabeça quer focar no medo, naquilo que pode sair errado. As pessoas têm a ilusão de prevenir pensando assim. Prevenir, prever, tem a ver com se preparar para uma situação. Não tem a ver com pensar o mal e viver como se ele estivesse prestes a acontecer. Quando você faz isso, você modela o seu dia em sofrimento e a sua energia vai embora pelo ralo. Seu desafio é saber que nem tudo pode ser como você gostaria. A vida não está aí para fazer o que você acha que seria melhor. Seu desafio é garantir a si mesma que você vai estar serena e ativa no seu melhor pensamento e vibração para viver o que for viver. Um grande abraço, felicidades a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Te agradecemos por ter aceito o nosso convite. E aqui termina mais um Consciência Espírita, mas retornamos no sábado que vem às 16 horas.